sombra de uma forma que ela é muito explícita e gritante. E você vira um buraco negro. Né? Eu vou contar essa história na parte 2, não nos interessa agora. Vamos então para um áudio do Besouro de Pedra. Tu pediste para falar em Exu. É assim, houve uma altura em que a minha magia cerimonial visava muitos pontos riscados e tudo mais. Há alguns pontos riscados de F. Ribas Neto que eu gosto muito. Uns são os pontos riscados dos orixás. No seu livro Umbanda Protossíntese Cósmica, e outro livro que eu gostei muito dele era Exu, o Grande Arcano. Então eu usava muitos riscados, como hoje em dia, sigilos, para atingir coisas, e então era muito frequente eu fazer a Assunção Forma Deus. Olha que interessante, vocês chamam assim, não é? Assunção Forma Deus. Eu abria o meu altar de magia cerimonial e canalizava a força de um ou a força do outro para conseguir coisas. E às vezes a intuição daquilo que... Ou seja, dizia coisas, canalizava por vezes Exu. E achei engraçado que uma vez dei um riscado de Exu a uma amiga minha que tinha a mãe bastante doente. Ou seja, a mãe dela estava numa cadeira de rodas porque a perna dela direita estava... não sei o que é que ela tinha na perna direita. Sei que estava numa cadeira de rodas. Eu não sei se era uma artrose muito grave que tinha tanto no joelho como no pé. E eu às vezes canalizava Exu e dava aqueles riscados, dava aquelas intuições, dava aqueles rituais que me surgiam, estás a ver? Porque para mim só existem, na minha perspectiva, não é? Existem existe os 7 orixás e um Exu. Não existem 500 Exus, nem 49, existe um. Na minha perspectiva. Eu posso estar enganado, mas na minha perspectiva. O Exu é o mensageiro dos orixás. Até existe uma certa correspondência cabalística, se faz a ver. Exu seria Yesod, que é aquele que concretiza em Malkut, no plano terrestre, a influência das outras Sefirotes. Em que cada Sefirot é uma alusão a um orixá. É outra maneira de dizer as coisas, sabes? Bom, então eu lembro-me que eu dei-lhe esse ponto riscado e ela traçou esse ponto riscado num papel, pôs lá uma faca, pôs um testemunho da mãe, acho que foi um bocado de cabelo ou foi uma fotografia, e ordenou que fosse agarrado, puxado, drenado, a dor, a doença, e trou isso durante um mês. Acreditas que a mãe dela agora anda? Acreditas que a mãe dela... eu não sei o que é que ela tinha, mas tinha uma artrose, tinha uma doença física mesmo. E agora a mulher anda. Já não tem dores na perna e anda. Olha que engraçado. Ele é sempre muito divertido. É muito divertido. Não, mas aí foi quase um milagre, né? Porque a artrose, a pessoa voltar a andar, poxa. Doido. Muito bom. Nossa, o relato dele desperta assim, vários gatilhos de vários assuntos. Sim. Não é? Sim. Alguns bem polêmicos. Bem polêmicos. O primeiro que eu já acho assim, que dá muito pano pra manga, muito pano pra conversa, é essa associação da Árvore da vida. Da árvore da vida com Exu. Sim. Até eu e você mesmo, a gente não chega num consenso, a gente discute e tal. Eu tenho minhas opiniões, você tem as suas. E a gente tem que parar pra pensar que a figura de Exu, esse orixá, essa energia da natureza, é provinda de onde a gente hoje conhece como Nigéria. Sim. É Yorubá, não é? Se você chegar na nação Bantu, eles tinham Pambandila, que é outra entidade, né? Outra energia da natureza. Isso, nossa, dá muita conversa. Isso tudo que ele falou, dá pra gente separar assim e fazer várias conversas disso daí. Muito bom. A perspectiva cabalística, às vezes eu gosto de evitar ela, eu não acho que se mistura, eu acho que a gente tem que fazer marteladas para aquilo ali encaixar. Sim.
A gente também discutiria se cabe em Esod, ou em Rod, ou em Malgod, ou o que quer que seja. Pode começar. Né, eu acho que não é o tema aqui. Ele também fala que, né, na minha perspectiva tem um Exu e não 500. Talvez ele esteja pensando em Exu em Orixá e não em Exu em entidades, que é, né, uma coisa que a gente já falou aqui hoje. E tem uma outra coisa que me chama a atenção nesse relato, né, são duas coisas que são interessantes nesse relato. A primeira é o resultado. Então, beleza, fiz uma coisa e funcionou. Legal. Então, ótimo. Funcionou pra pessoa, ela tá bem, melhorou a saúde, tá valendo. A segunda coisa é usar pontos riscados como se fossem sigilos. Isso é perigoso. Muito. E eu coloquei esse relato dessa forma para dizer que, beleza, né, o Besouro, que enviou o relato, ele tem um aporte energético e mediúnico, ele já trabalha com isso há muito tempo, ele já fez experimentações e ele conseguiu promover isso para uma pessoa, e ótimo, maravilhoso, que bom. Para o ouvinte, não é recomendado, não é interessante, né, é algo que deve ser desenvolvido com cautela, né, se o nosso próprio mentor, nosso próprio guia que está junto com a gente, dá o ponto riscado, não deixa a gente usar a torta direito, quem dirá pontos riscados de entidades com as quais a gente não tem, né, conexões. Então, esse relato é justamente para ilustrar possibilidades que a gente tem para muito além do que a gente está tratando aqui no tradicional. Mas, em termos de risco, eu sou muito conservador. Eu gosto de trabalhar com o que dá certo para mim e o que funciona, né, dentro do meu caminho. Às vezes eu preciso pedir favor para a máfia, né? Eu acho que quase nunca eu recorro a esse tipo de coisa, porque a gente tem tantas ferramentas, tantas coisas disponíveis, né, que é interessante a gente seguir ali um sistema que ele seja devidamente, né, organizado. O pessoal do chat comentou depois que você soltou a pérola, né? De que tem pessoas, né, que estão ainda no processo de virar, né, Exu e tudo, E aí, mano, tal, tipo, como assim você vai falar, né? Gente, tem Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, deixa a gente fazer Deixa a gente fazer Vai ter o 2 agora, Vai vocês ter vão o 2, ter que ver. E se vocês também têm histórias de pessoas em processo de